Então esse paper aqui, o nome dele é Ensaios Clínicos Randomizados de Machine Learning em Intervenções de Saúde, uma revisão sistemática. Então a ideia desse paper aqui para o canal é trazer diversos aspectos de como que a literatura de Machine Learning se envolve através dessa revisão sistemática e também falar um pouco sobre os resultados que, na minha opinião, eles são preocupantes da forma que Machine Learning é aplicado na parte de saúde, ah, de forma com que trazer um pouco de percepção para os praticantes de como que a gente pode melhorar, seja como profissionais ou seja até mesmo como ter um entendimento de como que funciona isso, né? Então, antes de mais nada, né, só para explicar aqui rapidamente, a revisão sistemática é nada mais é do que uma busca exaustiva através de palavras-chave, né, em termos específicos, para fazer uma varredura completa da literatura, que pode ser desde que compreende um período determinado de tempo ou não, então pode ser a literatura completa, ou, por exemplo, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, por exemplo. E aí, de acordo com a coleta dessas informações da evidência empírica que existe uma análise crítica dessas evidências e o subproduto dessa análise, ou produto dessa análise, pode estabelecer, por exemplo, diretivas, a, 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 por exemplo, diretivas de condutas e tudo mais. No caso de saúde aqui, fundamenta muito a parte de medicina baseada em evidências, então, ou seja, de acordo com aquilo que é coletado, pode-se estabelecer aí políticas, né, de como que a aplicação de machine learning pode ser conduzida, por exemplo, ou se é confiável ou não. E nesse caso aqui a gente vai ver que é um pouco preocupante, que o machine learning talvez não esteja no nível no qual a aplicação para a parte de saúde seja confiável ou até mesmo adequada, né? Então, começando aqui o próprio abstract aqui, né? Então, os pesquisadores usaram várias bases de dados aqui, o que significa que eles fizeram, que eles pegaram uma base específica, então, como o Google Scholar, como o Scopus, como o PubMed, e utilizaram algumas palavras-chave e buscaram todos os papers que falavam de machine learning, até aqui a data de corte que eles usaram, a parte do dia 15 de outubro de 2021, né? E aí, o que eles encontraram essa busca exaustiva de literatura resultou aí em cerca de 19.700 artigos, mais ou menos, nos quais aí cerca de 41 ensaios clínicos randomizados foram selecionados, né? Então, e a gente vai ver um pouco mais para frente de como que eles chegaram nisso, né? E aí a conclusão que eles chegaram aqui é que a revisão sistemática, apesar dos inúmeros artigos encontrados, né, que falavam ali um pouco de aplicações de machine learning na parte de saúde, né, healthcare, encontrou ali uma variabilidade muito grande em relação à aderência a protocolos de reporting, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são necessários, por exemplo, para processos de aprovação desses protocolos como política pública, por exemplo, ou como política de aprovação de órgãos de vigilância sanitária. No Brasil, a gente tem a Anvisa, mas nos Estados Unidos é o FDA, né? E por que que isso tem que ser levado em consideração para melhoria dos estudos futuros? Então, seguindo um pouco em frente, né? Então, aqui os autores até colocam, né, que os ensaios clínicos randomizados são o padrão ouro em relação a como que a gente avalia a intervenção médica. Então, explicando a grosso modo, os ensaios clínicos randomizados são protocolos de avaliação de intervenções nos quais geralmente a divisão de grupos, né, então o grupo de controle, no qual aquela intervenção vai ser aplicada, e o placebo, por exemplo, o placebo, no qual aquela intervenção não vai ser aplicada, e aí no final há uma comparação entre esses dois grupos em relação à intervenção que foi feita. E aí, dependendo da variação daquela intervenção, ela pode ser, por exemplo, aquela intervenção pode ser considerada benéfica ou não benéfica, né? Ou até nociva, dependendo do caso. Então, e o RCT, acho que é um dos melhores, acho que é o melhor protocolo que existe hoje. Ó. Tudo bem que tenha uma série de coisas em relação à parte de inferência causal, que não vou entrar aqui em detalhe,
que pode levar a vieses sistemáticos dos RCTs, mas a grosso modo é o melhor padrão que existe para fazer essa avaliação de intervenções médicas. E quando a gente fala de machine learning, é muito simples a gente falar de machine learning, por exemplo, a gente vai usar no contexto médico para identificar imagens, mas, ok, como que a gente atesta isso? Só por exemplo, avaliando uma base de teste, uma base de validação? Não, a gente tem que avaliar na intervenção propriamente dita, e é ali que a gente vai ter isso, porque os RCTs, grande parte quando a gente vai fazer essa definição dos grupos, elas são feitas de forma aleatória. Então, não existe, mas é minimizada a possibilidade de ter vieses amostrais, por exemplo, dentro dos RCTs. Continuando aqui a revisão sistemática, né? Vou pular aqui para a parte de análise estatística, né? E aí, o que os pesquisadores pensaram aqui, né? Então, onde que entra a parte do protocolo, né? Então, o protocolo que os avaliadores aqui estão vendo os papers, né? Eles estão vendo pelo prisma de um protocolo chamado Consort AI, né? Que nada mais é do que um acrônimo para Consolidated Standards of Reporting Trials Artificial Intelligence, né? Que seria padrões consolidados de reportagem ou de reporting em relação à inteligência artificial, né? Que a grosso modo é uma extensão do Tripod, que é um protocolo para a parte de ensaios clínicos, para avaliar se determinada intervenção ela está correta ou não do ponto de vista metodológico. Então, não é em relação ao resultado em si, mas sim do protocolo, de como que aquele estudo está sendo feito. O controle amostral está sendo feito, o algoritmo ele tem um controle de random seed, por exemplo, ou aquela amostra que está indo para aquele algoritmo tem como a gente saber, por exemplo, fazer um lineage daqueles dados, por exemplo. Então, esses protocolos eles têm uma agenda muito bem específica de como a amostra é construída, de como o algoritmo lhe roda, de como fazer a avaliação desse algoritmo. E aí, ok, e aí se o estudo tiver cumprir todas essas etapas em termos de metodológicas, então ele é considerado que é um estudo aderente, então é um estudo que é de alta qualidade. Se não, é um estudo que pode, por exemplo, ter inúmeros riscos de vieses, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E aí aqui o que os autores chegaram, então eles pegaram ali 28 mil registros, né, identificados, e aí o processo da revisão sistemática ele tem vários filtros nos quais envolve, por exemplo, a primeira busca, né? Então imagina que dentro dessas bases de dados alguém, como na busca do Google, vai lá e coloca as palavras-chave. Então aqui os pesquisadores encontraram 28.100 registros, né? E aí eles fizeram a primeira fase ali de screening, né? Então, ou seja, de uma olhada inicial, e aí eles selecionaram 19.700 artigos como população dessa revisão sistemática, né? E aí, através de diversas screenings posteriores, né, eles excluíram cerca de 19.600 artigos, e aí no final cerca de 116, não cerca, né, mas 116 artigos foram elegíveis ali para leitura completa, né? E aí desses 116 artigos, eles têm aqui inúmeros critérios de exclusão, né? Eles excluíram 75, e aí entre os critérios de exclusão, né? Então, que vão desde de abstracts, de sumários de conferência, né? Então, ou seja, não é o paper completo, então é alguma coisa que alguém só colocou para sair numa conferência ali. Por exemplo, o design do estudo errado, a intervenção errada e por aí vai. O que eu quero focar aqui é muito mais em relação ao estudo de design feito errado, que eu acho que essa é uma coisa boa dessa revisão sistemática, porque existe uma revisão sistemática antiga que compara logistic regression com machine learning, no qual eu tive até um problema de outrage no Twitter por conta de que
Na minha opinião, os autores eles cometeram o erro de misturar aspectos metodológicos que já seriam excludentes da perspectiva de machine learning, e aí eles misturaram isso com a revisão sistemática e eles literalmente, digamos assim, declararam vitória dos métodos de regressão logística com machine learning, só que tem esse pequeno problema que eles consideraram estudos com a metodologia de um design experimental errado, né? Eu posso até falar um pouco desse paper daqui a um tempo aqui no canal, mas focando aqui nesse paper agora, esse eu acho que é o grande ponto dessa revisão sistemática, né? Tudo que tem um design de estudo errado, eles já desconsideraram ali, e aí no final eles consideraram apenas 41 estudos incluídos aí na revisão sistemática. E aí, seguindo, os autores colocam também que eles consideraram algumas questões de inclusão, como questões raciais e também de gênero, né? Então, em relação à proporção de participantes de minorias, ou de subrepresentação amostral, o que eu acho interessante porque muitas das vezes que a gente vê alguns estudos, e eu acho que esse é um problema essencialmente grande na parte de machine learning, principalmente com a parte de imagem, que dependendo daquela composição demográfica em relação, por exemplo, a critérios de raça, por exemplo, você pode ter variações de resultados ou problemas metodológicos não podem ser, por exemplo, transpostos para outras realidades. Então, deixa eu colocar um exemplo concreto. Então, imagina que eu estou fazendo algum estudo de imagem para detecção de câncer de pele em pessoas negras. Só que, por exemplo, o meu universo amostral, vamos dizer que o meu estudo ele foca na população da Nigéria, Camarões, Senegal e Gana, por exemplo. Que são populações que têm demograficamente uma composição maior de pessoas da cor negra. Então, se eu pegar esse estudo e tentar reproduzir, por exemplo, em uma população que tem uma composição racial diferente, ou seja, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer esse estudo na Finlândia. Pode ser que esse estudo ele tenha problemas de replicabilidade naquela população, até mesmo aquela política que foi adotada de acordo com aquelas evidências empíricas encontradas no continente africano não seja relevantes para por exemplo, na população finlandesa. Então, esse é um exemplo que os autores tomaram, que eu estou colocando aqui, para demonstrar o cuidado que os autores tiveram nessa revisão sistemática, né? E aí, em relação à parte dos resultados que os autores encontraram, né? Então, a mediana aqui desses estudos, né, desses RCTs, desses ensaios clínicos randomizados, foi de um range, a mediana foi de 294, e aí dentro do intervalo, desde ensaios clínicos randomizados de 17 pessoas até de uma população de 2.488 participantes, né, que é uma variação relativamente grande. Eu não tenho uma ideia definida, ou uma opinião definida em relação ao quão bom é um RCT tão pequeno assim, mas de todo modo isso aqui que os autores encontraram na literatura presente, né? E aí uma coisa que chama atenção é que dos 41 RCTs que foram incluídos na pesquisa, né, 39% deles, né, ou seja, 16, foram publicados entre janeiro e outubro de 2021, né? Então, e aí lembrando que outubro de 2021 foi o mês de corte, né? Então a gente vê que existe uma preocupação, um aumento de tendência na preocupação da inclusão de RCTs em estudos de machine learning, que é uma coisa positiva, né? Então a gente sai daquela coisa, daquele monte de estudo, por exemplo, na época do Covid, que todo mundo tinha um algoritmo que fazia a detecção de Covid através de imagens de pulmão, entendeu? Então a gente sai daquela brincadeira ali quase que amadora e a gente começa a entrar na arena de gente grande aqui, dos RCTs, no qual esse cuidado metodológico ele já é uma tendência, né? E aí no ponto, né? E aí eu acho que a parte mais preocupante dessa revisão sistemática é que em relação à aderência de protocolos, né, nesse caso aqui é o Consort AI, que é um protocolo específico, né, esse achado dos autores que nenhum dos ensaios clínicos randomizados tiveram
tiveram aderência em relação ao consórcio AI. Então, a gente vê que é positivo que os RCTs estão acontecendo, que é uma coisa, o que já é básico, por exemplo, se você fizer um estudo com, por exemplo, regressão logística, isso é uma coisa que é quase natural, mas para machine learning ainda falta essa maturidade de aderência em relação a protocolos, né? Que é uma coisa que na parte médica hoje existem muitas empresas, é um espaço que muita gente está entrando agora e literalmente declarando vitória, mas que em termos metodológicos é uma coisa que é de qualidade baixa, é uma evidência empírica de baixa qualidade porque é insuficiente em termos metodológicos, seja no aspecto amostral e tudo mais, porque o Consort AI nada mais é do que um protocolo que ele vai servir para minimizar os vieses dentro daquela aplicação de machine learning ou de artificial intelligence ou de inteligência artificial, né, na área médica, né, que são os dois tipos de vieses que são os vieses aleatórios, né, então que podem ser causados aí por aspectos, por exemplo, temporais ou aspectos amostrais, por exemplo, e vieses sistemáticos, né, que podem vir aí desde vieses de mensuração, por exemplo, a amostra não foi suficiente, um erro de processamento de dados, um erro de mensuração, um erro de resposta. Então, isso é extremamente preocupante e isso fica um alerta para todo mundo que está trabalhando com machine learning na parte de saúde ou como consumidor também desses produtos, né? Que dentro da evidência empírica que existe hoje, né? Ou que existiu até outubro de 2021, saibam que grande parte desses estudos que existem são pobres em termos metodológicos, né? Por falta dessa aderência a protocolos. Então, você pode estar trabalhando, pode ser usuário de algo que metodologicamente é fraco e que pode aí aumentar a probabilidade aí de viés, né, sejam eles aleatórios ou sistemáticos. E aí, seguindo em frente aqui, né, então, os autores falam aqui que o viés de mensuração, né, que eu coloquei anteriormente, que pode ser erro de mensuração, erro de validação de amostra, erro de processamento de dados, é o mais observado, né, que em 46% de todos os trabalhos, né, e as aplicações desses RCTs são muito mais na parte de gastroenterologia e na parte de imagem, aí, de endoscopia, né. O curioso é que aqui a gente está falando de estudos relacionados à imagem, né, o que é interessante que a gente não tem alguns estudos aqui, por exemplo, envolvendo parte de séries temporais, por exemplo, como de monitores cardíacos e por aí vai, né? Então, ainda assim dá para ver que parte dessa pesquisa está extremamente focada na parte de imagem, né? O que faz sentido que é algo que o estado da arte está muito à frente, né, das outras áreas. E aí os autores colocam aqui alguns artigos, né, que podem ser consultados aqui no final. E aqui a lista, né? E eu quero aqui começar a falar um pouco mais da parte da discussão que os autores fazem, né? Então, uma coisa que é preocupante que os autores trazem aqui é que, apesar dos RCTs serem utilizados nesses estudos, né, e o RCT é um padrão ouro, pelo fato da gente estar falando de machine learning, né, e de todos os problemas, não somente inerentes à parte de machine learning, mas também na área de saúde e protocolo, é extremamente preocupante no qual a gente tem aí o FDA, né, que seria uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos, né, que é a entidade máxima ali, que aprova protocolos médicos ou que estabelece diretivas na parte de saúde, terem tantos algoritmos ou tantos programas que afirmam usar o machine learning como parte dessas políticas ou parte desses tratamentos, mas com uma evidência empírica através de papers muito ruim, muito pobre, né, em termos metodológicos, né, o que pode indicar duas coisas. Primeiro, que a agência reguladora ela tem um grau de tolerância mais baixo nesse momento para aprovar ou não esses protocolos, e aí o corpo técnico dessas agências aqui tem o racional deles, e aqui eu não vou entrar em nenhum juízo de valor. Mas o segundo ponto que eu acho extremamente preocupante é que como que o protocolo que é uma evolução do tripod,
ele não está sendo usado e que é uma coisa que muitos das aplicações hoje em dia de machine learning, elas podem conter hoje vieses altíssimos, né? Tanto vieses, e aí entra viés de representação amostral, é, viés de amostragem, viés de cobertura amostral, viés de processamento de dados, e que as pessoas que estão gerando esses papers, né, não estão tendo esse cuidado, né, o que pode levar aí a efeitos de segunda ordem que a gente nem sabe o que são, né. Ah, e isso é problemático porque quando a gente fala de protocolos, a gente fala de um aspecto de rigor, de uma forma na qual a gente pode assegurar para aquela pessoa que está fazendo aquele tratamento de imagem, por exemplo, que usa ali machine learning, que aquela intervenção é segura, que aquela medição é segura, que aquele algoritmo que está auxiliando o médico, ele é seguro, ou ele é confiável bastante, ou tem um espectro de erro muito menor, né? Ou um espectro de erro que pode ser facilmente mensurado e facilmente mitigado ou explicado, né? E aí aqui algumas informações, né? Então o estudo ele se baseou essencialmente em papers dos Estados Unidos, da China, alguns países da Europa e também da Índia, né? Então existe ali um gap de representação amostral, por exemplo, de países da América Central, né? Que existem características raciais e de miscigenação também distintas, e também do continente africano, obviamente, né? E aqui as, as especialidades médicas representadas, né? Então a gastroenterologia, o cuidado primário, cardiologia e por aí vai. Então são os principais. Para mim, o aspecto mais curioso aqui é que a gastroenterologia está na frente, né, em relação aos SCTs, o que indica que é uma área que já está se desenvolvendo muito mais rápido. Eu esperava, por exemplo, que a cardiologia ou até mesmo o cuidado primário estivesse na frente, né? Mas esse é um aspecto, uma surpresa que eu tenho em relação a esse artigo. E aí, indo em frente, né, em relação a esse artigo, né, e quais são os problemas geralmente que esses artigos trazem, né? Então, por exemplo, os principais problemas, né? Então, que estão relacionados à parte de guidelines, né? Então, contexto clínico, a falta o nível de interação humana também que não está explícito, né? Como que aquelas intervenções foram feitas, por exemplo, os objetivos daquele estudo, em relação à parte dos participantes, né? Então, como que aquela amostra foi gerada, né? Que está representada aqui pelo o critério de dados de entrada e também os requerimentos de integração, né? Então a gente de acordo com o que os autores chegaram aqui à conclusão, né? Então como que aquela amostra foi selecionada? Qual que foi a aderência? Então tem algum tipo de subrepresentação, a super representação daquele critério amostral? Existem erros amostrais, então isso não fica muito claro de acordo com por exemplo, com os métodos que foram usados, né? Com os autores chegaram aqui. E aí, os principais riscos de vieses, né? Que os autores identificaram aqui, por exemplo. Então, que vão aqui desde dados faltantes, né, em relação aos resultados, até passando erros de mensuração, que foram os mais. O tipo de erro mais, o tipo de erro mais representativo nessa revisão sistemática. E outro ponto, né, que apenas 6 estudos daqueles 41 foram feitos em múltiplos países, né? Então, até mesmo em termos de... E aí entra no ponto anteriormente que eu falei, né? Até mesmo... ok, você fez aquele RCT numa população muito específica, que pode ser até mesmo... que pode entrar um viés, digamos assim, ecológico naquilo. Então, aquele estudo funciona muito bem só naquele tipo de população, mas se você colocar numa outra... numa outra população diferente, aquele estudo praticamente ele não é generalizável, ele não vai servir de utilidade dentro daquela intervenção médica, dentro de uma política de adoção baseada em evidências, né?
A parte da conclusão é que os autores já coloquei anteriormente, né, que eles encontraram pouquíssimos artigos de machine learning com RCTs e dos que eles encontraram, existe um problema muito grande em relação à falta de aderência aos protocolos, né, o protocolo de Consort AI, né, que é uma evolução do Tripod, e que isso pode ser problemático não somente no aspecto acadêmico, mas também no aspecto prático de como que a gente tem hoje, né, o FDA, que é uma das mais importantes agências aí de vigilância de saúde do mundo, aprovando algoritmos que já estão realizando análises, até mesmo intervenções, nesse caso aqui em pessoas, né, ou pelo menos estão servindo como base para intervenção, né, de acordo com se a gente falar de medicina baseada em evidências, né, então já estão influenciando políticas, né, o que é problemático. Eu acho que o principal, e aí o ponto, fechando aqui o artigo, né, fazendo uma provocação aqui, quando a gente vê alguma coisa de machine learning sendo usada com contexto de saúde, a gente tem que ficar muito ligado porque existem muita pesquisa, que a gente chama de stealth research, né, ou pesquisa fantasma sendo feita, no qual podem existir problemas metodológicos muito graves, né, que podem aumentar aí os riscos de vieses sistemáticos e vieses aleatórios, por exemplo, e que esses algoritmos ou essas aplicações de machine learning podem estar podem estar aí trazendo resultados errados ou até mesmo subsidiando a intervenções clínicas erradas por conta de problemas metodológicos, né? Então fica essa reflexão aqui para a gente ser um pouco mais cético em relação a quando a gente vê uma health tech, né, falando, a gente resolveu o problema por exemplo, de detecção de Covid-19 em relação à chapa de pulmão. Não, você não resolveu, tá? O que você está fazendo, você só está usando um algoritmo da internet para, digamos assim, fazer um machine learning convencional ali e você está colocando vitória. E você teve essa aderência a protocolos? Sim ou não? E aí, então, e de acordo com essa aderência ou não, a gente pode saber, por exemplo, quando um estudo é mais robusto ou não, tá? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.